Olá, estamos aqui com o programa Conversa de Sofá, voltando com você agora com nova cara, novo tempo e novas propostas também, você vai perceber. E aqui você pode conversar. E para mim é muito bom receber a sua participação e eu tenho o maior prazer de responder, de conversar com você quando eu tiro um tempo por semana para estar vendo todos os seus comentários e responder os comentários. Então participe conosco, vai ser muito bom ter a sua participação. E agora nós estamos começando uma temporada sobre evangelismo, porque aqui na nossa igreja, embora seja um programa para todo mundo, não é um programa denominacional, mas na nossa igreja, Luz para os Povos, nós estamos iniciando o ano do evangelismo. E eu achei por bem começar este ano conversando com várias pessoas diferentes sobre evangelismo. E o nosso primeiro programa, o nosso primeiro podcast é com o apóstolo Sinomar. E eu acho que nada mais justo que isso, porque ele é o fundador do nosso ministério e ele é um evangelista nato. Eu vejo todas as vezes que ele prega e faz um apelo evangelístico, as pessoas se convertem e às vezes quando a gente sai, ele está sempre evangelizando. E eu falei com ele, olha, tem que ser você o primeiro a participar do nosso programa. Por isso ele está aqui e você vai colocar na sua mente isso. Aqui a gente pode conversar. Você pode conversar conosco. Participe! Uma alegria muito grande e uma honra iniciar esta nova etapa participando aqui do seu programa. E este é um assunto que eu amo, porque eu acredito que eu nasci para evangelizar. É mesmo, né? Eu concordo. E eu não sei viver sem evangelizar, sem ganhar almas. Então, estou aqui à sua disposição. Então, nós escolhemos esse tema para o ano do evangelismo, e eu acho que você pode começar explicando para todo mundo por que este tema, este ano, por que escolhemos, porque essa escolha não foi minha e sua, mas foi dos bispos do ministério. Então, foi um tema escolhido por todos. Noemi, a igreja que não evangeliza, ela não é evangélica. É verdade. Ela pode ser qualquer outra coisa menos evangélica, porque nós temos um chamado. Não é? Ninguém foi chamado para se converter e ficar dentro de quatro paredes, assistindo cultos, apenas louvando. Isso não leva a nada. É lógico que isso faz parte do todo, não é? Sim. Mas nós recebemos de Jesus a seguinte direção: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então esta palavra é muito clara e ela não foi endereçada a um grupinho. Esta palavra é para a igreja, não é? A igreja brasileira agora, do ano 2020 para cá, está acordando. Eu tenho participado de grandes eventos e verificado que a igreja finalmente está acordando, porque você que está nos vendo aqui, não fique chocado, mas as estatísticas dizem que hoje só 7% dos evangélicos ganham almas. Isso é um absurdo. Mas sabe, Sinomar, às vezes eu fico pensando nisso, porque eu também já tive um período da minha vida que eu ia para o culto para receber uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra que me fizesse enfrentar a nova semana. E, então isso é errado? Não, isso faz parte e é dever da igreja abençoar, curar, libertar os seus fiéis.
Sim. mas, sobretudo, treiná-los para a obra do ministério, para que cada um, no seu ambiente de trabalho, na rua, nas praças, em qualquer lugar, fale do amor de Deus, porque nós fomos salvos exatamente para isso. Isso tem que ser dito às ovelhas desde o início. As pessoas não são orientadas nesse sentido, e eu acompanho muitos programas de televisão. As pessoas são chamadas ao templo apenas para receberem benesses, receberem bênçãos, e a pessoa nunca começa o seu projeto de evangelismo porque não foi educada, não foi ensinada a respeito disso. Então fica aquele crente altamente dependente de tudo e de todos, esperando as bênçãos de Deus chegar. E no reino de Deus, a coisa funciona diferente. É dando que se recebe, é plantando que se colhe. Aí, no caso, você acha que todo crente deve ser um evangelista? É claro. Porque esse é o nosso chamado. Esse é o meu chamado. Esse é o seu chamado. Muitas pessoas não têm muita fluência de palavras, por exemplo. Às vezes são tímidas também, né? Mas pode testemunhar com a vida. Eu me lembro de alguém, não vou citar nomes aqui, que chegou aqui na igreja dizendo: eu estou aqui porque eu quero o Deus do fulano de tal e ele congrega aqui. Olha que bonito, ele né? pregou mais com a vida, com o seu testemunho, com a sua maneira de ser, de servir. Aquilo impressionou aquele irmão e eu achei muito interessante, nunca me esqueci disso. Então, a palavra diz que nós somos uma carta aberta, não é? E as pessoas devem ver Deus na nossa vida. Existe até um pensamento de Agostinho, não é? Pregue, se for preciso, use palavras, não é? Eu acho assim, bem legal assim, a forma que você fala, e eu faço essas perguntas pelo seguinte: nem todo mundo tem facilidade de, não é de evangelizar apenas, até de conversar com outras pessoas. Mas tem pessoas que têm muita facilidade de conversar com todo mundo em todo lugar. E você é uma pessoa assim. Você tem um carisma todo especial e não é todo mundo que tem. Então, por isso que a gente tem que ir conversando nesse sentido. Foi bom você falar de sermos uma carta lida por todos os homens, de estarmos sendo observados com a nossa vida, para não gerar também crise naqueles que são mais inibidos, têm dificuldades, às vezes, de chegar falando com você, né? Eu lembro um dia que a gente estava numa loja e você foi falar de Jesus para um homem na loja e ele também já era convertido, você lembra disso? Isso foi um pastor. Quando você entrou na loja, eu me sentei do lado de fora. Sim. E ele chegou com a esposa e ela também entrou e ele veio e sentou do meu lado. E eu logo pensei, caiu na rede é peixe. E comecei a falar com ele e me deu corda. E eu falei assim, as mulheres são todas iguais, né? Aí ele gostou, abriu o coração. Você tem sempre um jeito de entrar na conversa. E eu disse assim, há 6.000 anos que elas são assim, não vão mudar. Aí ele achou interessante eu falar 6.000 anos. Ele viu que eu estava me referindo à Bíblia, né? Aí ele deu corda, eu fui falando para ele, ele deu corda, eu fui falando e expus o plano da salvação para ele. Quando eu terminei, ele me deu a mão assim, ele disse, muito bem, pastor, eu também sou pastor, mas eu não faço isso e eu estou com vergonha, mas a partir de agora eu vou fazer. Porque do jeito que o senhor me explicou o evangelho aqui, qualquer um se converte. É incrível. Então, isso motiva a gente a continuar. Mas agora, aí, isso é um dom? Só um momentinho. Mesmo que a pessoa não tenha nenhum treinamento especial, um curso teológico, se ela começar a orar por alguém,
e chorar por ela, Deus vai salvá-la. É importante observar que não são os nossos diplomas, entendeu? Não são os nossos recursos humanos que produz a geratriz de uma alma, não é? As pessoas se convertem por obra do Espírito Santo quando você intercede por elas. Agora, depois Deus vai te usar como você é, falando, não é? Ou através da sua vida, ou através de um gesto de bondade, ou através de um momento em que você pode servi-la. De alguma maneira, ela será atraída. E muita gente prepara uma vida até o ponto de levá-la à igreja. Então, lá na igreja, como você disse, quem tem o dom vai então explicar o evangelho claramente e ela terá a oportunidade de se decidir. Mas é porque você, no início, disse que todo crente deve ser um evangelista. Aí eu perguntei para você se o evangelismo, ou ser evangelista, é ter o dom de evangelizar. Se existe esse dom, ou se isso é um exercício, isso é um propósito que a pessoa faz e vai aprendendo. Há muita confusão sobre isso aí, eu quero explicar. Tá. Existe sim o dom ministerial chamado evangelista. São 5 os dons ministeriais: apóstolo, sim, profeta, evangelista, pastor e mestre. Sim. Existe o evangelista que tem a função de treinar pessoas para ganhar almas. Entendeu? Existe o dom. Agora, ganhar almas não é dom. Ganhar almas é mandamento. Quando Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele disse isso para todos. Para todos, vale para mim, para você, para o pessoal que está aqui nos filmando, vale para todos. Então, isso não é dom, é um chamado, é uma vocação, é uma direção clara de Deus. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Lá no Jardim do Éden, a primeira direção de Deus para o primeiro casal foi que eles tivessem filhos. Isso se repetiu com Noé e depois com Abraão. E é interessante que o foco de Deus sempre é para a família. Há casais que não têm filhos e há casais que têm filhos. Eu acho que é maravilhoso ter filhos. Eu tive 3, você teve 3, não é? É maravilhoso. E a mesma coisa acontece com Deus. Deus quer filhos, não é? Deus... Assim, só te cortando, essa comparação sua é muito boa, porque era uma época que precisava populacionar, encher a terra, precisava de muitos filhos para que a terra tivesse população, né? E também para o evangelista, gerar filhos é também gerar uma população de pessoas que são filhos de Deus, que aceitaram a Cristo, que conhecem a Cristo. É interessante essa comparação. É verdade. A igreja, ela precisa deixar de ser religião para ser uma expressão exata da vontade de Deus na terra. Na realidade, a igreja, ela tem deixado de ser uma agência do céu para ser apenas um movimento religioso com regras, com normas. Isso desviou o propósito, entendeu? E isso tem impedido a igreja de ser aquela agência, aquela sucursal do céu aqui na terra com uma missão específica de se multiplicar. De se multiplicar, né? E a gente vê assim que quando uma pessoa se converte, ela está apaixonada pelo Senhor e aí ela se torna um evangelista de uma forma muito espontânea. Era isso que acontecia também no primeiro século, quando as pessoas começaram a evangelizar a terra com tanta paixão?
Os fariseus, por exemplo, eles criticavam não só a pessoa de Jesus, como todos os discípulos, porque eles tinham uma religião fria, vazia, mecânica e que não levava a nada. Por isso foram muito criticados por Jesus. Agora, Jesus treinou uma equipe para fazer exatamente diferente. E aqueles homens que Jesus treinou, é impressionante, eles não eram pessoas de faculdade, não eram pessoas com muitos recursos intelectivos, eram homens simples, homens do mercado de trabalho, mas eles receberam algo que o mundo não tem. Eles receberam o Espírito Santo. E Espírito Santo e poder são sinônimos. O que aconteceu na igreja primitiva foi uma visitação do céu sobre pessoas. E aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito ou cheias de poder. E aí foi a diferença. Aí vieram os milagres, as curas, as coisas maravilhosas que a igreja do primeiro século fazia em nome de Deus. Hoje, estamos substituindo o poder de Deus por estratégias e mecanismos humanos. E isso tem gerado uma igreja morna ou até mesmo fria, fugindo do seu propósito de ser igreja. E como fazer isso, hein? Como buscar esse poder do Espírito para que o evangelismo possa estar assim no sangue de todo mundo? É interessante quando você lê a Bíblia, Deus nunca autorizou ninguém a fazer a obra dele ou pregar o evangelho sem poder. Inclusive Jesus foi claro, esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Hoje, a igreja não é 100%, mas a igreja, na sua maioria, se acostumou a realizar cultos no templo, e porque a igreja fica encaramujada nos templos, nada acontece. Porque Jesus não foi para a sinagoga fazer a obra, Jesus não foi para o templo fazer a obra, Jesus foi para a rua, Jesus foi para as aldeias, Jesus foi para as praças, Jesus foi para a beira-mar, para a praia, pregar o evangelho. Deus não tem compromisso com um grupo que fica enclausurado dentro de templos. Aí não vai acontecer nada, porque Deus quer tirar a igreja para fora. Olha, muita gente está preocupada com o que está acontecendo hoje no Brasil. Por que nós estamos passando por um momento como este no Brasil? Deus está espremendo a igreja para ver se sai óleo. Entendeu? Deus está tratando com a igreja. Deus não tem nenhum problema de tirar quem quer que seja do poder, não. Mas Deus está trabalhando para a igreja e procurando levar a igreja toda para o joelho. Aí, nós também vamos receber uma tremenda visitação do céu. E a primeira coisa que acontece num avivamento é uma evangelização em massa. E você está participando do nosso podcast. Você pode conversar, você pode participar, você pode deixar o seu recadinho que nós vamos responder para você. É um prazer ter a sua companhia aqui e nós estamos hoje conversando com o apóstolo Sinomar sobre evangelismo. Então, como nós estamos aqui falando, como buscar o poder para evangelizar. Nós precisamos saber como fazer isso. Noêmia, eu disse que ninguém é autorizado ou foi autorizado a pregar o evangelho sem poder. Parece que a igreja esqueceu isso, porque já aprendeu a evangelizar. Porque senão fica só na técnica, né? Fica na técnica. E corre o risco até de falar muito e ter igrejas cheias de pessoas não convertidas. E que sabe a letra, mas... Sabe, conhece a letra, mas não conhece o poder. É verdade. O poder. Porque a questão nossa é receber o poder de Deus.
E a Bíblia diz, esperar em Jerusalém até receberem o poder. Então isso implica numa busca. E às vezes pode ser uma semana, 21 dias, 40 dias, depende. Não é? Cada um deve procurar fazer aquilo que Deus lhe orienta. Agora, é dever da igreja orientar os seus fiéis e ter um programa sistemático de busca de poder. Eu me lembro, quando eu cheguei em Goiânia, eu tinha uma reunião num monte aqui, só para buscar o poder de Deus, e produziu um tremendo resultado. Você sabe que no dia de Pentecoste, eles receberam esse poder prometido. Era a promessa de Deus, o poder, ou seja, o Espírito Santo. Depois você vê, por exemplo, Filipe, lá em Samaria, colocou todos os demônios para correr. Todo demônio saiu correndo quando Filipe entrou na cidade. Isso é poder. Lá, Pedro, ele passava nas ruas estreitas de Jerusalém, a sombra dele, ou seja, a virtude que saía do corpo dele, curava todas as pessoas, do lado esquerdo e do lado direito. Isso é uma coisa extraordinária. Paulo, por exemplo, ele enviava o seu lenço, ou seu avental, e aquele avental era colocado sobre as pessoas, elas eram curadas. Jesus diz, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Jesus nunca fez isso, mas Paulo fez, Filipe fez, não é? Pedro, em Jerusalém, esse poder que emanava do corpo de Pedro era uma coisa extraordinária. E a igreja hoje precisa, mais do que qualquer outra coisa na vida, buscar de novo esse poder de Deus. Olha, é bom você falar sobre isso, não só em relação à igreja, que é muito importante, claro, mas também em relação aos lares, porque os pais ensinam muito a letra para os filhos e é importante ensinar a letra. Lógico. Né? Eu fui criada no lar evangélico e para mim foi muito importante. Mas o poder de Deus é que às vezes falta nos lares também, sabe? É verdade. As mães, os pais orarem pelos filhos para que eles possam receber o poder do Espírito Santo. Porque quando eles recebem, quando eles têm experiência com o Espírito Santo, isso vai ser diferente na vida daqueles filhos. Eles vão tomar um rumo diferente. Porque até então, eles aprenderam a letra, eles sabem o que deve e o que não deve fazer, eles sabem o que é bom e o que é ruim, mas eles não têm experiência, porque a experiência vem com o poder, não é? É muito importante o conhecimento associado com poder. Sim. Não é? Você pega na história, por exemplo, vamos esquecer a igreja do primeiro século, mas nós tivemos outros homens como Finney. Finney realizou uma obra incrível na época dele, sem rádio, sem televisão, sem redes sociais. Dwight L. Moody, ele ganhou 500 mil almas sem a tecnologia avançada que nós temos hoje. Mas é bom você falar isso, que eu quero perguntar como usar a tecnologia agora mesmo para evangelizar. Agora mesmo. Mas vamos pensar no Billy Graham. Eu, por exemplo, estive com Billy Graham no Maracanã em 1975. Me parece que o Valdemar estava lá. Não estava? Estava, gente. Para quem não sabe, Valdemar é meu primeiro esposo. Me parece que ele estava. E hoje eu sou casada com o apóstolo Sinomar, porque tem muita gente que não nos conhece, está aí nos assistindo. Então, só para você também se identificar de quem é que ele está falando. Eu estou falando de Billy Graham. Aquele homem, ele ganhou milhares e milhares de almas no mundo porque ele buscava esse poder. Reinhard Bonk, ele fez, né, porque ele morreu recentemente, ele fazia conferências da África com mais de 1 milhão de pessoas. E às vezes tinha 500 mil decisões, 600 mil decisões. Isso é poder, porque o poder não é aquilo que muitos pensam.
você começar a tremer, você cair. Não. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias e recebeu. Só que quando o manto de Elias caiu, ele falou, vamos ver se funciona. Uhum. Mas ele não falou em línguas, não sentiu nada. Mas se sentir também não está errado. Não está errado. Algumas pessoas sentem, outras não. Porque tudo se processa pela fé. Às vezes dá crise, a pessoa olha e eu senti, eu pensei que eu estava recebendo algo, e aí agora o apóstolo Sinomar está falando que não é por aí. Não, pode cair, pode se estremecer. Entendeu? Eu já tive experiência no Canadá de ficar assim tremendo. Até eu pensei, tomara que ninguém filme isso para ninguém ver, não é? Então eu não critico. Estou dizendo que o poder não é isso. Mas isso também o poder é de Deus, e esse poder opera na pessoa, e Deus respeita temperamentos. Certo. Deus respeita temperamentos. Há pessoas mais extrovertidas e outras menos extrovertidas. Então Eliseu chegou diante do Rio Jordão e disse, se o poder de Deus está sobre mim, esse rio vai abrir. E abriu. Porque você tocou num assunto que é importante. Muitas vezes as pessoas recebem isso quando vem o poder do Espírito Santo. E as pessoas precisam, às vezes, disso para receber uma cura, para receber um dom especial, para sentir algo mesmo que naquele momento ela está passando por uma experiência. E isso não é ruim, isso é muito bom. Mas você está falando que o principal sinal é a pessoa ganhar uma paixão pelas almas e começar a falar de Jesus para outras, não é isso? Exatamente. Eu quero fazer uma ilustração para que todos que estão vendo este programa entendam a respeito do poder. Por exemplo, lá em Atos 4:33, está escrito que sobre os apóstolos havia grande poder, e para testemunhar sobre a ressurreição de Jesus, e sobre eles havia abundante graça. Esta palavra poder que aparece em Atos 4:33 é a palavra grega megas. Megas, de onde originou-se o termo megaton. Megaton. O valor explosivo de uma bomba atômica é medido em megatons. Certo. Agora, para nós entendermos o que isso significa, no dia 16 de agosto de 1945, os Estados Unidos, numa ação de guerra, jogou uma bomba de 1/5 de megaton em cima de uma cidade chamada Hiroshima, no Japão. 145 mil pessoas morreram em 3 segundos. E nos 10 minutos subsequentes, mais 70 mil. Que força era aquela? Que coisa mais incrível que aconteceu era a força do megaton. Aqui em Atos 4:33 está falando exatamente, usando a mesma palavra megas, de onde vem também é usada também dínamos, de onde vem dinamite, dinâmico. Uma pessoa dinâmica é uma pessoa ousada, não é? Então, ali no livro de Atos, se você quiser colocar o texto na linguagem científica, sobre os apóstolos havia 1 milhão de toneladas de poder de Deus agindo e operando, e sobre eles havia 1 milhão de toneladas de graça. Então, aí dá para a gente entender claramente o que é esse poder. Esse poder, ele foi derramado na igreja do primeiro século. Então é normal algumas pessoas caírem, outras chorarem, outras rirem, outras tremerem, porque o poder é muito forte. É impossível
esse poder vir sobre um grupo e não Nada haver acontecer. manifestações estranhas. Por exemplo, em Pentecoste, toda a cidade pensou que eles estavam bêbados. É verdade. Pensou que todos eles estavam bêbados, não é? Porque foi algo assim inusitado, diferente, e isso pode acontecer comigo, com você, com um grupo também. Quando o poder de Deus visita a igreja, algo glorioso acontece. Sim. E não acontece só no sentido de ganhar almas, não. Por exemplo, Pedro, ele tinha negado a Jesus. Sim. Era um homem meio acovardado. Embora fosse todo extrovertido, mas ele tinha uma personalidade, como dizem, bipartida, né? Os psicólogos hoje falam isso. Mas quando ele recebeu o poder, ele se levantou e ele fala 15 minutos, 3.000 pessoas arraigadas ao judaísmo, 3.000 pessoas comprometidas com a religião judaica, eles pedem para se converter, porque houve uma ação do Espírito Santo. Aquilo ali era poder. É disso que a igreja precisa hoje para cumprir o seu papel evangelístico, porque nós estamos muito acomodados em nossos templos, louvando, cantando e etc e tal, e Deus espera mais da igreja. Deus quer uma igreja que viva na terra o estilo de vida que se vive no céu. Uma igreja dinâmica, poderosa, que cumpra o seu papel de ser igreja. Agora você está entendendo porque o apóstolo Sinomar foi o primeiro convidado para participar deste tema evangelismo, porque ele é apaixonado por evangelismo. É impressionante. Então, como eu sou esposa dele, eu estou sempre acompanhando em todas as pregações, em todos os lugares, e às vezes eu sou a primeira a falar para o pastor daquela igreja que eu convido, olha, convide muitas pessoas, porque no final ele faz o apelo e essas pessoas se convertem a Jesus, porque existe no coração dele uma paixão muito forte pelo evangelismo, e eu, assim, acho isso fantástico mesmo. Então, como eu até já tinha adiantado antes essa pergunta, como contextualizar o evangelismo hoje? Porque você fez uma citação rápida sobre usar a tecnologia e será que ainda funciona aquelas velhas pregações nas praças, nos ônibus, nas ruas, nas portas das casas, ou é melhor hoje usar os meios tecnológicos? Não. Todo meio usado para evangelizar é válido. Não pode haver apenas um sistema único. A igreja, sim, ela deve contextualizar-se, porém o poder não. O poder de Deus você não pode modificá-lo, entendeu? Você pode, se Deus te orientar, pregar dentro de um ônibus. Eu já ganhei um empresário dentro de um avião. Inclusive, aquele homem me colocou em apuros, porque eu perguntei, posso orar pelo senhor? Não, eu disse assim, o senhor quer entregar sua vida a Jesus? Ele disse, perfeitamente. A sua cara. Posso orar pelo senhor? Ele disse sim, e ele se ajoelhou no meio do avião. Ajoelhou e todo mundo ficou olhando. Eu falei, gente, eu vou orar por ele aqui. E não deu fila de oração. Não, o bom da história é que todo mundo falou, ore por mim também, ore por mim também, ore por mim também. Eu amo isso, eu gosto de fazer isso, e Deus confirma. Inclusive, lá fora, eu disse que Deus opera milagres. É lá na praça, é lá no shopping. Existe um grupo, acho que é da Nova Zelândia agora, eles decidiram ser igreja na rua. E é impressionante os milagres que Deus está fazendo, principalmente dentro dos shopping centers. Eles oram na igreja, é o seu quartel-general. Sim. Ali eles se preparam e eles saem, a igreja na rua. Sim. Quem pode vai, quem não pode não vai. Só que o Espírito de Deus começou a agir de tal forma que toda a igreja decidiu ir para a rua.
E isso precisa pegar em nós aqui no Brasil, não é? Nas nossas cidades, porque vai indo. Tudo aquilo que é repetido, a vida inteira cansa. E vira técnica, Tem né? muita gente que cansa de ir para a igreja, eles acham que já sabe tudo. A igreja está precisando de trabalhar. E o nosso trabalho é claro, né? De se envolver, de realmente falar do amor de Deus. Cada crente hoje, se ele for sincero, ele vai admitir, está faltando alguma coisa na minha vida. Porque não é possível que cristianismo é só ir à igreja todo domingo, cantar num conjunto coral, cristianismo seja isso. Está faltando alguma coisa. E é por isso, vou repetir, que Deus está espremendo a igreja brasileira para que nós possamos cair de joelho, receber o poder e cumprir o nosso papel de ser igreja. Bom, você já disse rapidamente aí no meio de uma palavra sua que a igreja precisa servir, as pessoas precisam servir. Servir, você entende como uma estratégia para levar Jesus para as pessoas? É a principal estratégia. Jesus, ele foi muito claro, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o nosso modelo de ministério é o modelo de Jesus, entendeu? Inclusive, quando eu e a Noemi estávamos vindo para cá hoje, nós estávamos falando desses pastores que querem fazer tudo sozinhos na igreja, não é? Aquele sistema piramidal, né? E Jesus, ele começou o ministério dele preparando uma equipe. A primeira coisa que Jesus fez foi treinar, burilar aquela equipe, capacitá-la para cumprir o ministério. E eles fizeram tão bem que o evangelho chegou até nós. Sim. Através de 12 homens que não eram, culturalmente falando, tão bem preparados assim. Alguns eram até iletrados, né? Eram homens comuns. Eram homens comuns, né? Então, Sérgio, a gente pode conversar aqui o que for, mas nós vamos voltar sempre no poder. Precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Mas a última pergunta que você fez mesmo, eu me perdi aqui. Ele se perdeu no poder. É sobre servir. Eu sou uma pessoa que o que mais me dá prazer na vida é servir as pessoas. E eu acho incrível porque eu estava na América na casa de um irmão divino, você conhece ele, e a Maria, e eu perguntei para ele, como você se converteu? Ele disse, bem, eu já quero dizer uma coisa, não foi pelas suas mensagens, foi porque eu precisava de um emprego, de um favor, você ligou para o governador e me empregou na hora. Aquilo me impressionou, eu fui para a igreja e me converti. Sim. Então foi um gesto de sua parte que me quebrou, porque eu era resistente ao evangelho. Mas você foi tão doce, tão bom para comigo, e aquele seu gesto me levou a mudar de ideia. E eu fui à igreja, e eu o ouvi por umas 3 vezes, e me converti, e estou firme até hoje. Eu fui na Coreia, você sabe, ver a igreja, por que a igreja crescia tanto. E o que foi que eu descobri? A igreja da Coreia vive para servir. Você acha que isso é um estilo de vida? Isso ajuda a igreja a cair na graça da comunidade? É lógico, a igreja primitiva, ela tinha essa postura, e a igreja do primeiro século, ela caiu na graça de todos, por alguns motivos. Pelos milagres que realizava. Hoje ainda é assim, quando uma pessoa da sua família é curada por Deus, aquilo atrai toda a família. Ela era uma igreja que operava muito na área social, por causa de uma direção dos apóstolos, não havia nenhum necessitado entre eles. Isso também atrai. Mas, sobretudo,
porque a igreja vivia para servir. Então são essas três coisas que atraem pessoas para a igreja: a obra social, este espírito de servitude e também é muito importante os milagres na igreja hoje. Muito bom. Você pode conversar. Não esqueça que você pode colocar a sua opinião e que você pode também participar de alguma forma, dizendo algo da sua vida, um testemunho de como você gosta de evangelizar, como a sua igreja tem feito para evangelizar as pessoas. Você pode deixar aí escrito para nós e nós podemos comentar nas nossas próximas conversas. Existe um jargão em algum meio evangélico que diz assim: ovelha gera ovelha e não é pastor que gera ovelha. Esse jargão nos leva a entender que pastor não evangeliza, que só as ovelhas evangelizam. Está certo isso? Isso é um ensino perverso. Isso é um ensino errado. Eu não sei onde foi que aprenderam isso. É verdade. Porque não está na Bíblia. Então Jesus não pregava, não ganhava almas? Então, os apóstolos não ganhavam almas? Não é? Os grandes homens que eu citei aqui, e todos eles eram pastores e foram os que mais ganharam almas. Sim. Até hoje, não é? Então, eu fico impressionado porque esses ensinamentos matam a igreja, acabam com a igreja, porque as ovelhas é igual filhos, aprendem vendo. As ovelhas precisam ver o seu pastor pregando, orando, comunicando a palavra, aí elas também vão fazer. Se o pastor não faz, não é. Agora todos me ouçam, as ovelhas também não vão fazer. Entendeu? Entendi. Então, para você ver que isso é um ensino do inferno. Isso é um ensino do inferno. Entendeu? Se o pastor não faz, a igreja toda não faz. Eu visitei, você já visitou, igrejas na Inglaterra, por exemplo, que morreram. A igreja morreu. Porque os velhos foram morrendo e não ganhou mais gente. Eu e você vimos isso. Muitas igrejas não se renovaram. A igreja parou de evangelizar e elas acabaram. Morreram. Não é? Hoje tem grandes megatemplos sendo vendidos para outros grupos. É verdade, né? Muitas igrejas, inclusive, se transformaram em boates. Isso dói. Restaurantes. Isso dói. Né? Não é? E dá um restaurante muito charmoso, por sinal, né? Dá, né? Dá sim. Então a igreja precisa se renovar. Agora eu me alegro, porque você foi comigo lá na África do Sul e nós descobrimos que tem milhares de jovens nas Jocuns do mundo inteiro. Dizem que 65% dos alunos das Jocuns no mundo são brasileiros. Então, há esperança para nós. É verdade. Não é? É verdade. Há esperança para nós. E você acha que o cristianismo no Brasil, vamos falar em termos de Brasil, está afastando as pessoas ou unindo as pessoas? No momento, nós vivemos muito tempo afastados. Não é? O exemplo de Goiânia mexeu com todo o Brasil. Porque nós conseguimos aglutinar as igrejas de Goiânia para uma evangelização em massa. E todos sabem que nós conseguimos aqui em Goiânia alcançar 500 mil pessoas num só dia. Não é? Nós treinamos 50 denominações diferentes. Nós treinamos 13 mil duplas e nós alcançamos 130 mil casas. Então, eu vejo que muitos ficaram curiosos e estão querendo fazer a mesma coisa em suas cidades. E esse projeto vai se repetir em Goiânia, só que agora através das redes sociais. E eu acho que foi muito bom a nossa conversa, viu? Muito bom mesmo. E você passou a paixão que existe no seu coração. E ela é contagiante. E eu creio que foi uma ótima conversa que nós tivemos. Mas você pode deixar a sua mensagem final agora para todos os que estão participando conosco, lembrando a você que você pode conversar, você pode participar com a gente. Só quero lembrar a todos que Deus ama a todos.
A igreja, ela não pode se fechar só para um grupo de santos. A igreja tem que se abrir para todos. A pessoa se santifica dentro da igreja. É dentro da igreja que as pessoas mudam e devem ser orientadas a buscar, a orar, a se humilhar diante de Deus. E é impressionante o modelo de Jesus, porque ele não fazia acepção de pessoas. Ele amou a prostituta, ele amou o rico, Zaqueu, o publicano, não é? Ele amava o cego. Na cidade de Jericó, ele salvou não só Zaqueu, o publicano, que era um homem muito rico, mas o cego de Jericó também. Ele incluía a todos. A igreja hoje tem que ter esta visão e abrir os braços para todos. Jesus morreu de braços abertos, ou seja, Jesus queria abraçar todo o planeta. A igreja hoje tem que alargar sua visão. A igreja tem que se contextualizar com o tipo de vida que as pessoas levam hoje e abrir a possibilidade de salvação para todos. Acontece que nós temos certeza que Deus é evangélico e Deus não é evangélico. Tá bom, né? Muito bom. Eu queria que você então orasse neste final, pedindo que Deus possa atingir os corações com essa paixão pelo evangelismo. Certo, então só quero falar mais uma frase, pode? Pode. Os pastores precisam falar menos das suas igrejas e falar mais de Jesus. Muitos pastores hoje querem fazer propaganda da sua igreja para atrair pessoas. Sim. Entendeu? Nós precisamos de falar mais de Jesus, porque quando nós honramos a Deus, Deus nos honra também. Amém? Pai Celestial, obrigado por este momento na Tua presença e que este fogo, Senhor, que este avivamento que nós tanto desejamos venha para as igrejas brasileiras e que os Teus ungidos, onde estiverem, possam tomar esta decisão de caírem de joelhos dobrados buscando a Tua face. Porque eu acredito, Senhor, que nesta última hora Tu vais preparar a noiva para ser uma noiva sem defeito, sem ruga e sem mácula. Mas dá-nos também este espírito de conquista de almas e que esta bênção se estenda sobre todos aqueles que estão em sintonia conosco agora. Eu libero a minha palavra de bênção para a igreja de Goiânia, de Goiás e do Brasil, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus te abençoe. Estamos chegando ao final e semana que vem tem mais. Nós vamos estar novamente conversando sobre evangelismo com outra pessoa, ouvindo as suas experiências, ouvindo as suas histórias. Conto com você e até lá.